Uma mulher me pagou $1000 para fingir ser o noivo dela por 3 meses. Mas quando entrei no casamento, vi minha ex com meu melhor amigo. No meu primeiro mês no emprego novo, uma garota do meu departamento me prometeu $1000 se eu topasse ser o noivo dela por 3 meses. Eu achei que era uma pegadinha. Renée era uma mulher do escritório que fazia os gerentes esquecerem das esposas. Eu era o cara novo que só falava com as pessoas sobre programação. Mas aí ela explicou que o casamento da prima que ela detestava era em 90 dias e ela precisava de alguém alto e bonito para a família parar de pressioná-la para encontrar alguém. O que ela esqueceu de mencionar é que a prima que ia se casar era Sasha, minha ex, que me trocou pelo meu melhor amigo. Nós elaboramos um contrato de verdade no meu notebook ali mesmo. Sem beijos, mãos dadas só quando necessário. Terminaríamos uma semana depois do casamento e dividiríamos qualquer presente em dinheiro na proporção de 60-40, já que era ela quem estava me pagando. Ela me fez treinar minha voz de namorado no almoxarifado. Você parece estar lendo um bilhete de resgate, ela disse, ajeitando meu colarinho. Eu tive que treinar chamar ela de amor sem fazer careta, ensaiar como nos conhecemos até nossa história ficar à prova de balas. Ela me ensinou que o pai dela gostava de futebol e que a mãe dela julgaria meus sapatos. Na primeira vez que conheci os pais dela, eu disse que nos conhecemos em uma conferência, enquanto ela disse que foi numa cafeteria. A sobrancelha da mãe dela se arqueou exatamente 1 milímetro, mas o pai dela riu e disse, vocês não conseguem manter a história em ordem. Deve ser amor de verdade. Eles me sabatinaram por horas. Fui embora e eles acreditaram que eu tinha um rancho no Canadá. Na saída, Renée fez uma cena ao beijar minha bochecha. Muito teatral, muito falso. Mas 2 semanas depois, as coisas começaram a mudar sutilmente no trabalho. Mantínhamos distância, reuniões separadas, interação mínima. Mas ela começou a me trazer café sem eu pedir. Apenas deixava na minha mesa com um post-it, para a performance de hoje à noite. Café com leite de aveia, dose extra de espresso, algo que eu nunca tinha contado a ela. Os jantares de família eram exaustivos no começo. Pura atuação. Mãos dadas que mantinham uma abertura de aperto de mão de negócios. Sorrisos ensaiados. Mas no terceiro jantar eu já não estava mais olhando o relógio. O pai dela e eu realmente conversamos sobre futebol e a mãe dela me ensinava receitas enquanto Renée observava com uma expressão indecifrável. Uma noite de jogos em família mudou tudo. Quando nós ganhamos dos irmãos dela na mímica, o pai dela me chamou de canto. Eu nunca a vi tão à vontade com alguém. Naquela noite no carro, Renée estava quieta. Desculpa, ela disse de repente. Pelo quê? Perguntei. Só por tudo isso. Tudo o que estou fazendo você passar. Eu pensei que ela se referia ao relacionamento falso, mas olhando para trás ela estava se desculpando pelo que estava por vir. Nossas conversas por texto também evoluíram. A primeira era só logística. Jantar às 19 horas, camisa azul. Depois ela mandava mensagem após os eventos de família. Você se saiu bem hoje à noite? Depois pensamentos aleatórios à meia-noite. Depois tá acordado, às 2 da manhã seguido por 40 mensagens sobre colegas de trabalho, filmes, qualquer coisa. Ela mencionou meu esse idiota que dispensou o cara mais incrível do mundo. E eu fiquei tenso. Sério, quem trai alguém tão incrível? Ela insistia, observando minha reação. Algumas pessoas cometem erros, eu murmurava e ela desviava o olhar culpada por algo que eu ainda não entendia. Uma noite no escritório, ambos trabalhando até tarde, finalmente admitimos. Isso está ficando complicado, eu disse. É só o método de atuação, ela insistiu, mas suas mãos tremiam. Renée, você me trouxe uma sopa quando eu estava doente na semana passada. Aquilo não foi para sua família. Ela ficou frustrada. E daí se eu me importo? Precisamos seguir o contrato, eu disse sem convicção. Certo, ela concordou. Mas a festa de aniversário do sobrinho dela foi quando fingir se tornou impossível. Eu fiz vozes de dinossauro para fazê-lo rir e quando levantei o olhar, Renée estava me encarando como se eu tivesse resolvido a fome no mundo. As outras mães ficaram perguntando sobre quanto tempo estávamos juntos e ela ficou com um olhar terno. A degustação do bolo foi o que nos cortou. Ela começou a soluçar por causa de chocolate versus baunilha, mas eu não conseguia entender o porquê. Eu a abracei no estacionamento enquanto ela chorava e soluçava na minha camisa. Sinto muito, Alain, sinto muito mesmo. E não importava o que eu dissesse, ela se recusava a se sentir menos culpada. Fingir que me importo com você está me matando, eu finalmente admiti uma noite. Ela parecia que ia chorar. Alain, tem uma coisa. Eu me animei, mas então ela não conseguiu dizer. Depois do casamento, ela disse. Conversamos depois do casamento. Foi aí que aconteceu. O jantar de ensaio foi a primeira vez que eu conheci a prima dela, a noiva. Entrei confiante e com a mão dela na minha, pronto para encantar tias, avós e primos distantes. Eu estava genuinamente ansioso por aquilo, só para passar mais tempo com Renée, mas então eu a vi. Sasha em um vestido branco pérola.
Nossos olhos se encontraram e de repente o mundo parou. A taça de champanhe dela congelou no meio dos lábios. Então, a pior coisa possível aconteceu. Cano apareceu por trás dela, meu ex-melhor amigo, usando uma gravata branca pérola. Nós três ficamos paralisados enquanto os parentes de René circulavam com seus coquetéis. René ficou tenso e quando olhei para ela, eu vi. Era por isso que ela vinha se desculpando. Sasha veio andando furiosamente em nossa direção. Cano a seguindo dizendo, espera, espera. Eu não consigo fazer isso. Eu me virei para René. Por favor, a voz dela falhou, mas eu já estava saindo, deixando-a parada ali, com a mão ainda estendida para onde a minha esteve. Ela me alcançou até o estacionamento. Por favor, só aguente o jantar. Você sabia que eles estariam aqui. Eu não sabia sobre Kana, mas você sabia sobre Sasha. Aquilo não foi uma pergunta. Alain, ela tentou dizer, mas eu a interrompi e disse que precisava de um tempo. Entrei no meu carro e fui embora. Ela teve que voltar para dentro e inventar alguma desculpa sobre intoxicação alimentar. Ela me mandou mensagem a noite toda, 72 mensagens e 21 ligações que eu não atendi. Mas na manhã do dia seguinte, às 4 horas, ela apareceu na minha porta. O casamento é em 10 horas. Por favor, ela soluçava. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Ela tremia tanto que seus dentes batiam, mesmo estando quente lá fora. Abri mais a porta e ela praticamente caiu para dentro. A maquiagem tinha escorrido pelo seu rosto em riscos pretos e seu vestido do jantar de ensaio estava amassado, como se ela tivesse dormido no carro. Os vizinhos do outro lado do corredor tinham aberto uma fresta na porta para assistir, então eu a puxei para dentro antes que chamassem a segurança. Ela desabou no meu sofá e imediatamente começou a procurar na bolsa com as mãos trêmulas. A tela do seu celular se acendeu com várias chamadas perdidas da sua família. Ela passou por elas e abriu fotos antigas do seu rolo de câmera. Duas meninas com suéteres de Natal vermelhos combinando sorriam para a câmera, talvez com 12 anos. René apontou para a mais alta, com dentes perfeitos. Essa era Sasha. Éramos quase irmãs. Mesmo nariz, mesmo queixo. Mas o sorriso de Sasha era maior e mais brilhante mesmo naquela época. René passou para outra foto do ensino médio, onde Sasha usava uma coroa no que parecia ser um baile enquanto René estava no fundo. Outra foto as mostrava em alguma festa de família onde todos rodeavam Sasha, enquanto René estava sentada sozinha em uma mesa ao lado. Meu peito se apertou enquanto as peças começavam a se encaixar na minha cabeça. Ela sabia exatamente quem era meu ex quando me contratou para esse trabalho de namorado falso. Ela sabia que eu entraria naquele jantar de ensaio e veria a mulher que me destruiu. Minhas mãos começaram a tremer também, mas de raiva, não de tristeza. René deve ter visto meu rosto mudar porque agarrou meu braço e balançou a cabeça com tanta força que seus brincos chacoalharam. Ela tentou explicar que sim, no começo, ela só queria aparecer com alguém impressionante para fazer Sasha sentir ciúmes pela primeira vez na vida. Mas então tudo mudou quando ela realmente me conheceu. O café que ela me trazia todas as manhãs, a sopa quando eu estava doente, o jeito que ela chorou na degustação do bolo, nada disso era falso. Sua voz falhou enquanto ela falava sobre como Sasha sempre conseguiu tudo primeiro. Notas melhores, mesmo que René estudasse mais, o papel principal em todas as peças da escola, enquanto René trabalhava nos bastidores. A promoção na empresa da avó que havia sido prometida a René. E quando Sasha anunciou seu noivo no dia de ação de graças, a mãe delas literalmente se virou para René e disse: "Por que você não pode ser mais como a prima?" Fui para a cozinha porque precisava fazer algo com as mãos antes de dar um soco na parede. Meu corpo passou pelos movimentos de fazer café sem pensar. 2 colheres de pó, água até a linha de 4 xícaras. Então peguei o leite de aveia sem nem perceber que estava fazendo a bebida dela. Dose extra de espresso, sem açúcar, exatamente como ela gosta. Minhas mãos tremiam enquanto eu servia e tive que admitir para mim mesmo que havia memorizado cada pequeno detalhe sobre ela sem querer. Ela me alcançou até a cozinha e me mostrou suas mensagens de texto. Dezenas de rascunhos não enviados de semanas atrás. Cada um começava com ela tentando me contar a verdade sobre Sasha. Os registros de data e hora mostraram que ela os havia escrito às 2 da manhã, 3 da manhã, logo após nossos jantares de família. Mas ela nunca os enviou porque toda vez que eu mencionava minha ex, meu rosto mudava completamente e ela não suportava ser a pessoa a me machucar daquele jeito de novo. Uma raiva voltou com tudo e eu bati a caneca de café na bancada com tanta força que o líquido espirrou. Ela sabia que eu entraria naquela sala e os veria juntos. Ela sabia o que aquilo faria comigo depois de tudo que eu tinha contado sobre a traição. O dinossauro de brinquedo do Nathan estava na minha mesa de centro, onde ficou na semana passada, quando eles passaram por aqui depois da aula de natação. E vê-lo piorou tudo, porque toda a família dela havia se tornado parte da minha vida. E agora tudo foi construído sobre mentiras. René desabou completamente, deslizando pela parede do armário da cozinha até sentar no chão, soluçando.
E ela repetia que tentou me preparar, trazendo o assunto das minhas ex nas conversas para ver se eu estava pronto para encará-la. Ela pensou que poderia de alguma forma tornar as coisas mais simples, mas estava com muito medo de simplesmente dizer a verdade. Seu corpo inteiro tremia enquanto ela admitia que tinha se apaixonado por mim e arruinado tudo porque era uma covarde. Meu celular começou a vibrar na bancada com uma mensagem atrás da outra. Mensagens de Marcos perguntando se eu estava bem e dizendo que estava preocupado comigo. Helena, dizendo que René tinha saído do jantar chorando e ninguém sabia onde nenhum de nós tinha ido. E até o pequeno Nathan tinha enviado uma mensagem de voz que sua mãe o ajudou a gravar, perguntando onde estava o tio Alan e por que a tia René estava tão triste. Cada mensagem fez meu peito doer mais, porque essas pessoas tinham se tornado uma família de verdade para mim nos últimos 2 meses. Sentei no chão da cozinha em frente a ela, porque minhas pernas pareciam pesadas demais para continuar em pé. O casamento começaria em 9 horas e eu não tinha ideia do que fazer sobre tudo aquilo. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados e disse que eu deveria escolher o que aconteceria a seguir e que ela aceitaria qualquer que fosse a minha decisão. O relógio no meu micro-ondas marcou 4 horas e 47 e ficamos ali sentados no chão da minha cozinha em silêncio, enquanto a cafeteira borbulhava atrás de nós. Finalmente ela se levantou do chão da cozinha e começou a expor as opções enquanto andava de um lado para o outro no meu pequeno apartamento. A opção era eu ir ao casamento e manteríamos o contrato como se nada tivesse mudado. Pelo negócio, ela até me pagaria um extra além dos $1000 que combinamos e depois de hoje nunca mais me incomodaria se fosse o que eu quisesse. A opção 2 era eu ficar em casa e ela diria a todos que terminamos. Inventaria alguma história sobre como eu não estava pronto para um compromisso ou qualquer coisa que sua família viesse a perguntar. Observei suas mãos tremerem enquanto ela se agarrava à bancada e perguntei qual era a opção 3, embora não tivesse certeza do que estava fazendo. Seu corpo ficou completamente imóvel e ela se virou para me olhar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. A opção 3 é, nós vamos a este casamento juntos, não como falsos qualquer coisa, mas como que queremos que realmente sejamos um para o outro agora, enfrentar toda essa bagunça como pessoas reais em vez de atores desempenhando papéis. As palavras pairaram no ar entre nós enquanto o sol começou a nascer pela janela da minha cozinha. Ela esperou talvez 30 segundos antes de pegar suas chaves e dizer que precisava ir se arrumar, mas que eu deveria mandar uma mensagem com o que eu decidisse. Depois que ela saiu, sentei-me em frente ao meu notebook, olhando para o arquivo do nosso contrato com todas as anotações que eu vinha fazendo por 3 meses. Havia páginas de detalhes sobre os membros da família dela e suas peculiaridades, piadas internas que criamos durante os jantares, capturas de tela do Facebook da mãe dela, onde ela postou fotos nossas em eventos de família, parecendo mais feliz do que eu me lembrava de ter me sentido na época. Meu celular vibrou com uma mensagem de Kana, dizendo que sabia que as coisas eram estranhas, mas tanto ele quanto Sasha realmente queriam que eu estivesse no casamento e perguntando se eu pretendia ir. Eu apaguei imediatamente, mas tirei uma captura de tela primeiro, porque algo no meu instinto me dizia que eu deveria documentar tudo a partir dali. O terno que René me ajudou a escolher 3 semanas atrás estava pendurado no meu armário e eu o vesti para ver como ficava. Ela passou mais de 1 hora na loja, garantindo que o caimento estava perfeito, alisando as lapelas e se afastando para me olhar de diferentes ângulos, enquanto dizia que eu parecia o James Bond e depois ficou vermelha quando percebi o quão animada soava. Meu celular tocou e o nome de Marcos apareceu na tela. Ele disse que não sabia o que aconteceu na noite passada, mas que René não vinha sendo ela mesma ultimamente e essas últimas semanas comigo foram as mais felizes que ele a viu desde que era criança. Ele só achou que eu deveria saber antes de tomar qualquer decisão sobre hoje. Depois de desligar, dirigi até o local do casamento, mas estacionei do outro lado da rua em vez do estacionamento principal. Os convidados chegavam em carros chiques e observei do assento do motorista quando uma limusine branca parou e Sasha saiu em seu vestido de noiva, parecendo perfeita e rindo de algo que o fotógrafo disse. O estranho era que não doeu como eu pensei que doeria. Parecia mais assistir a um filme sobre estranhos do que ver meu ex que me destruiu. Meu celular se iluminou com uma mensagem de René dizendo que estava no local e que havia avisado a todos que eu estava com intoxicação alimentar, mas que talvez aparecesse se me sentisse melhor, sem pressão. Ela acrescentou e anexou uma foto do cartão com meu nome ainda ao lado do dela na mesa da família que a mãe dela havia guardado por via das dúvidas. Através do meu para-brisa, avistei Nathan em seu pequeno smoking, parado perto da entrada, olhando ao redor com sua expressão triste enquanto sua mãe Grace se abaixava para sussurrar algo para ele. Ele balançou a cabeça e agarrou o dinossauro de pelúcia que eu lhe dei em sua festa de aniversário, o que ele chamou de Rex e carregava para todos os lugares. Meu peito se apertou ao ver aquele garotinho me procurando na multidão enquanto os convidados do casamento passavam por ele. Alguém bateu na janela do meu carro e eu pulei com tanta força que bati a cabeça no teto. Sasha estava lá em seu vestido de noiva, com o tecido se acumulando em seus pés no asfalto, gesticulando para que eu abaixasse o vidro. Quando o fiz, ela imediatamente começou um discurso sobre como queria explicar sobre Kana e como não era para ter acontecido do jeito que eu pensei.
O que me impressionou não foi o que ela estava contando, mas o que ela não estava dizendo, porque não havia um pedido de desculpas real em nada, apenas ela tentando controlar a narrativa. Finalmente a interrompi, perguntando como exatamente deveria ter acontecido. Então ela começou a gaguejar enquanto ajeitava o vestido contra a brisa da manhã. Ela conseguiu dizer algo sobre como eles simplesmente se apaixonaram e que foi confuso, mas real. Então ela realmente disse que precisava que eu os perdoasse para que todos pudessem seguir em frente. A maneira como ela disse isso fez minhas mãos se apertarem no volante. Eu disse a ela que não a perdoava e não ia perdoar. Eu disse que ela fez sua escolha, mas isso não era mais sobre ela. O rosto dela passou por umas 6 expressões diferentes antes de ela perguntar por que eu estava ali. E foi aí que eu entendi exatamente por que eu tinha dirigido até ali. Subi o vidro enquanto ela ainda estava parada lá e dirigi em direção ao estacionamento do local. A cerimônia já estava começando quando entrei pelas pesadas portas de madeira. Todas as cabeças nas fileiras de trás se viraram, mas continuei andando pelo corredor lateral. Os olhos de René se arregalaram quando ela me viu deslizando para o assento vazio ao lado dela. Peguei a mão dela sem pensar, não para mostrar, mas porque eu queria. Ela apertou de volta com tanta força que meus nós dos dedos estalaram. Durante os votos, quando Kana estava lá prometendo ser fiel, senti o corpo inteiro de René ficar tenso ao meu lado. Ela se inclinou e sussurrou: "Nós podemos ir embora se você quiser." Eu sussurrei de volta que estávamos vendo isso até o fim. Helena estava sentada do outro lado de René e me deu um pequeno aceno de aprovação. A leitura começou e Nathan saiu do colo de Grace e subiu no meu. Ele começou a sussurrar sobre dinossauros enquanto o leitor falava monotonamente sobre amor e compromisso. Suas pequenas mãos fizeram asas de pterodátilo contra meu peito. Aquele momento pareceu mais real do que qualquer coisa que eu vivi com Sasha em nossos 2 anos inteiros juntos. René me observava com um olhar que eu não conseguia decifrar. A recepção foi no salão de baile ao lado e encontramos nossa mesa no mapa de assentos. A mesa 3 nos colocou bem perto dos pais de Sasha, que não paravam de me lançar olhares. A boca da mãe dela era uma linha fina, enquanto o pai não fazia contato visual. René lidou com as perguntas constrangedoras deles como se fizesse isso a vida toda, desviando e redirecionando com facilidade. Eu me concentrei em cortar o frango de Nathan em formas de dinossauro enquanto ele narrava uma batalha pré-histórica inteira. Durante o coquetel, Kana apareceu perto do bar enquanto eu pegava uma bebida para René. Ele começou com todo um discurso sobre como precisávamos limpar o ar. Coloquei os copos na mesa e me levantei lentamente para encará-lo. Eu disse a ele que não éramos amigos e nunca mais seríamos. Eu disse que ele dormiu com minha namorada enquanto fingia ser meu amigo e não havia nada para limpar. O rosto dele ficou vermelho e ele se mexeu como se realmente fosse tentar algo em seu próprio casamento. René apareceu entre nós antes que algo pudesse acontecer. Ela disse a Kana que talvez ele devesse se concentrar em sua noiva em vez de assediar o namorado dela em seu dia de casamento. A maneira como ela disse namorado ficou no ar porque ela não adicionou a palavra falso na frente. Kana recuou e se afastou enquanto a mão de René encontrou a minha novamente. Marcos me encontrou durante uma pausa para charutos no terraço após o jantar. Ele acendeu seu cubano e começou a falar sobre como ele e Helena na verdade tiveram um casamento arranjado. No começo, ele disse que levou 3 anos para se apaixonarem de verdade, mas agora ele não conseguia imaginar a vida sem ela. Ele me olhou através da fumaça e disse: "Às vezes as melhores coisas começam como acordos de negócios." Ficamos ali observando o pôr do sol enquanto a música do casamento vinha pelas portas francesas. De volta ao jantar, a madrinha de Sasha subiu para fazer seu discurso sobre o amor verdadeiro conquistando todos os obstáculos. Ela ficou me lançando olhares significativos toda vez que dizia a palavra obstáculos. Debaixo da mesa, a mão de René encontrou a minha e a segurou com força. A madrinha finalmente se sentou e os garçons começaram a retirar os pratos enquanto o DJ pegava o microfone para anunciar o lançamento do buquê. Todas as mulheres solteiras se aglomeraram na pista de dança, exceto René, que estava sentada em seu assento, balançando a cabeça até que sua irmã, Grace, a arrastou fisicamente para lá. Sasha estava na frente em seu vestido branco, segurando o buquê e examinando a multidão de mulheres atrás dela com um sorriso estranho. Ela se virou e olhou diretamente nos olhos de René, depois se virou de novo e jogou com força, como se estivesse tentando nocautear alguém. As flores voaram direto no rosto de René e ela as pegou por puro reflexo para se proteger de ser atingida. Sasha se virou com um sorriso maldoso e disse alto o suficiente para todos ouvirem que talvez René fosse a próxima se conseguisse encontrar alguém de verdade. A sala inteira ficou em silêncio por um segundo e eu vi o rosto de René passar de chocado para furioso em cerca de meio segundo. Ela se levantou de repente e de alguma forma tinha um microfone na mão antes que eu pudesse prever o que estava acontecendo. Tentei puxar o braço para que ela sentasse, mas ela já estava falando no microfone, dizendo que queria fazer um brinde à sua prima Sasha. A sala ficou em silêncio total e até os garçons pararam de se mover enquanto René erguia sua taça de champanhe e dizia que Sasha sempre conseguia o que queria.
Ela continuou dizendo que seria a promoção na empresa da avó, o orçamento maior para o casamento ou até mesmo os namorados das outras pessoas. Sussurros percorreram a multidão e Marcos se endireitou na cadeira enquanto a boca de Helena se abriu em choque. Mas René ainda não tinha terminado e agradeceu a Sasha, porque as escolhas dela levaram René até mim, até Alain. O rosto de Sasha ficou completamente branco e ela tentou dizer a René para parar, mas René continuou falando no microfone. Ela disse que passou 3 meses fingindo me amar por dinheiro, apenas para descobrir que o que éramos era mais real do que qualquer coisa que Sasha e Cano construíram sobre mentiras. A sala explodiu em caos, com pessoas falando umas sobre as outras e Helena tentando se levantar para restaurar a ordem, enquanto Marcos na verdade começou a rir no pior momento possível. Os pais de Sasha queriam saber o que estava acontecendo e apontavam para René, enquanto outros parentes pegavam seus celulares para gravar tudo. Eu me levantei e tirei o microfone da mão de René antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa que piorasse a situação. Eu disse a todos que ela estava certa sobre ter começado como uma farsa, mas que ver René com sua família e ver sua bondade e força me fez apaixonar de verdade. Então eu virei para olhar diretamente para Sasha e Kana, que estavam ambos paralisados, parecendo querer desaparecer. Agradeci a Sasha por me trair e agradeci a Kana por ser exatamente quem ele era, porque ambos me levaram a encontrar alguém que realmente me queria. Voltei-me para René e disse que ela lutou por mim mesmo quando estava com medo de me perder e mesmo quando eu não merecia. Sasha pegou o buquê de onde René o havia deixado cair e o jogou com força na cabeça de René, gritando que ela havia arruinado o casamento. René o pegou e o jogou de volta, gritando que Sasha havia arruinado a vida dela primeiro. Então estavam brigando. As duas primas começaram a se mover uma em direção à outra e seus pais tiveram que segurá-las fisicamente enquanto homens de terno preto entravam correndo, seguranças do saguão. 2 seguranças nos agarraram, a mim e a René, pelos braços e começaram a nos levar em direção à saída. Enquanto os convidados do casamento estavam todos de pé e gritando, Helena nos alcançou lá fora, surpreendendo-me com o quão calma ela parecia em comparação com o caos atrás de nós. Ela nos disse que o que fizemos foi inadequado, mas depois sorriu um pouco e disse que não foi merecido, já que Sasha sempre foi uma valentona. Ela disse que estava feliz por alguém finalmente ter dito o que todos pensaram há anos antes de voltar para dentro para lidar com a bagunça. Os seguranças nos acompanharam até o estacionamento e ficaram lá observando para garantir que realmente fossemos embora. René e eu subimos no capô do meu carro, ainda com nossas roupas formais, e observamos pelas grandes janelas as pessoas lá dentro tentando se acalmar. Podíamos ver Sasha chorando enquanto Cano tentou consolá-la e o DJ tentou desajeitadamente fazer as pessoas dançarem novamente. René olhou para mim e disse que ainda terminaríamos uma semana depois do casamento, como dizia nosso contrato. Eu não respondi imediatamente porque honestamente não tinha ideia do que dizer ou do que eu queria. Ficamos sentados ali por mais 1 hora, observando o desastre que causamos, até que a segurança saiu e nos disse para deixarmos a propriedade completamente. Continuação. Na manhã seguinte, meu celular estava enlouquecido com notificações e eu tinha 47 mensagens de números que não reconhecia. Alguém havia postado tudo no TikTok e já tinha 2 milhões de visualizações com a legenda sobre a prima da noiva expondo um relacionamento falso e um caso no casamento. René mandou uma mensagem dizendo que aparentemente éramos famosos agora e que ela com certeza seria demitida quando fosse trabalhar na segunda-feira. Seu chefe já tinha visto o vídeo e queria falar com ela sobre representar mal a empresa ou algo assim. Eu mesmo assisti ao vídeo e vi como parecíamos ali com microfones expondo a noiva em seu próprio casamento. Os comentários foram divididos entre pessoas dizendo que éramos heróis por expor traidores, e outros dizendo que éramos horríveis por arruinar o dia especial de alguém. A mãe de René me ligou 3 vezes, mas não atendi porque não tinha ideia do que dizer a ela depois de tudo. Marcos me deixou um correio de voz apenas rindo e dizendo que aquele foi o casamento mais divertido a que ele já tinha ido em 60 anos. Meus próprios pais conseguiram mandar mensagens perguntando se o vídeo que estava circulando era mesmo eu e o que diabos eu estava pensando em causar uma cena daquelas. O vídeo continuou se espalhando e ao meio-dia tinha 5 milhões de visualizações e alguém já havia feito um remix com música dramática adicionada. René apareceu no meu apartamento naquela tarde, parecendo exausta e carregando uma caixa com suas coisas do escritório, porque já havia sido demitida. Ela se sentou no meu sofá e ficou só nos olhando, sem saber o que dizer sobre o desastre completo que criamos juntos. Na manhã seguinte decidimos nos encontrar na cafeteria da Rua 3, onde costumávamos ensaiar nossas histórias de casal falso antes dos jantares de família. Cheguei primeiro e pedi o de sempre enquanto observava a multidão da manhã passando apressada pelas janelas. René entrou 10 minutos depois, parecendo cansada, mas determinada. E quando o barista nos viu juntos, ele praticamente pulou por cima do balcão. Ele não parava de dizer que éramos lendas e nos mostrou seu celular, onde o vídeo do casamento tinha mais de 10 milhões de visualizações da noite para o dia, e se recusou a nos deixar pagar pelas bebidas. Encontramos uma mesa no canto e ficamos ali mexendo nossos cafés sem falar por um tempo.
Finalmente perguntei quando deixou de ser falso para ela. Ela olhou para o seu latte e me disse que foi na noite em que fiz vozes de dinossauro para Nathan na festa de aniversário dele, quando eu não sabia que ela estava observando e não havia ninguém para quem atuar. O celular dela começou a vibrar na mesa e ela quase o ignorou, mas viu que era seu chefe ligando. Ela colocou no viva voz, em vez de gritar como esperávamos, ele estava rindo e falando sobre como o vídeo do casamento foi a melhor coisa que já aconteceu para a presença da empresa nas redes sociais. O marketing queria se reunir com ela para fazer uma campanha inteira em torno disso e ele ofereceu uma promoção na hora. Estávamos ambos processando isso quando a porta da cafeteria se abriu e Sasha entrou ainda usando seu vestido de lua de mel com areia nas sandálias. Ela marchou direto para nossa mesa e começou a disparar sobre como destruímos a vida dela, que o vídeo estava em toda parte e que os pais de Canaan queriam a anulação do casamento. Ela não estava errada na bagunça, mas também não estava assumindo nenhuma responsabilidade pelo que fez comigo primeiro. René ficou quieta por um momento, depois disse a ela calmamente que ela destruiu a vida dela primeiro, mas a diferença era que eu a reconstruí em algo melhor. Sasha se virou para mim e perguntou se eu realmente amava René ou se tudo isso era apenas vingança. A resposta saiu simples e clara. Eu disse a ela que amava René, não por vingança ou pelo contrato, mas porque ela me trouxe sopa quando eu estava doente, memorizou como eu tomava meu café e lutou por mim mesmo quando tinha medo. Sasha ficou ali por um segundo, parecendo desanimada, depois se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. René estava me encarando com uma expressão que eu não consegui ler e disse, você acabou de dizer que me ama. Eu assenti e ela perguntou se isso fazia parte da performance. Lembrei a ela que o contrato terminou quando saímos do casamento ontem. Ela respirou fundo e disse que precisava me contar uma coisa. Não havia $1000 porque ela gastou todas as suas economias no terno que me comprou e em todos aqueles jantares de família que fomos. Ela estava completamente sem dinheiro e não poderia ter me pago, mesmo que quisesse. Comecei a rir, talvez um pouco demais, e perguntei se ela realmente me contratou como namorado falso com dinheiro que não tinha. Ela assentiu, parecendo miserável, e disse que estava desesperada e foi estúpida, e que imaginou que conseguiria o dinheiro de alguma forma antes que os 3 meses terminassem. Ficamos sentados em silêncio por um minuto enquanto eu processava essa informação. Então, peguei meu celular e excluí o documento do contrato que fiz naquele primeiro dia no escritório. Eu disse a ela que era uma boa coisa eu não estar nessa pelo dinheiro. Então, ela me olhou com esperança e perguntou se eu realmente não estava fazendo isso pelo dinheiro. Contei a ela sobre praticar minha voz de namorado sozinho no meu apartamento por horas, até a garganta doer, sobre o caderno que eu mantinha escondido na gaveta da minha mesa, com todas as coisas favoritas dela anotadas, os lattes de leite de aveia que ela gostava, o jeito que ela odiava coentro, mas amava manjericão, como ela sempre tocava na orelha quando estava nervosa. Peguei meu celular e mostrei a ela o histórico de pedidos da Amazon, cheio de brinquedos de dinossauro que eu vinha comprando para Nathan com meu próprio dinheiro. Seus olhos se arregalaram quando ela viu o total. Antes que ela pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu com um estrondo e Marcos e Helena entraram parecendo sérios. Helena disse que imaginava que estaríamos aqui e que a família estava tendo uma reunião de emergência. Marcos se dirigiu diretamente para mim e disse que eu ainda era da família, não importava o que acontecesse. Nós o seguimos até a casa deles, onde a sala de estar estava lotada de pessoas que eu reconhecia de todos aqueles jantares de família. Os pais de Sasha estavam perto da janela exigindo desculpas, enquanto todos os outros se sentavam onde encontravam espaço. No centro sentou-se uma mulher mais velha que eu nunca tinha visto antes, observando tudo com olhos penetrantes. Tinha que ser a vovó Johnson, de quem todos sempre falavam. A sala ficou em silêncio quando entramos. A vovó finalmente falou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Ela disse que Sasha roubou o namorado da prima e que René perturbou um casamento trazendo vergonha para a família. Então ela se virou para me olhar e seu rosto se suavizou um pouco. Ela disse que eu poderia ter causado uma cena no jantar de ensaio, mas eu me comportei. Poderia ter abandonado René ao seu lado. Disse que era esse tipo de homem que eles queriam na família. Os pais de Sasha começaram a protestar, mas a vovó ergueu uma mão e eles se calaram imediatamente. Grace se levantou do sofá e disse que Nathan não parava de falar de mim há semanas. Disse que as crianças sabem quando alguém realmente se importa e que aquilo não era falso. Nathan correu e abraçou minha perna. Perguntou se eu ainda o ensinaria sobre pterodátilos. Eu o peguei no colo e ele enterrou o rosto no meu ombro. Foi quando a porta da frente se abriu com tanta força que bateu na parede. Canaan entrou furioso, parecendo não ter dormido, com a gravata frouxa e o cabelo bagunçado. Ele começou a gritar sobre como aquela família era louca, como o casamento foi arruinado e a lua de mel cancelada. Disse que seus pais agora o achavam um destruidor de lares. Sasha se virou para ele rapidamente, gritando que ele era um destruidor de lares e ela também. Eles começaram a brigar ali mesmo na frente de todo mundo, suas vozes ficando mais altas e feias.
Sasha admitiu que foi atrás de Kana em parte para me machucar por não tê-la pedido em casamento rápido o suficiente depois de 3 anos juntos. Kana respondeu que tinha ciúmes da minha promoção e do meu relacionamento e queria o que eu tinha. O casamento deles estava desmoronando em tempo real, enquanto 40 parentes assistiam de boca aberta. A vovó se levantou e mandou os dois saírem até que pudessem agir como adultos. Eles saíram separadamente, Sasha chorando e Kana batendo a porta novamente. 2 horas depois que todos foram para casa e Marcos e Helena estavam limpando, René e eu nos sentamos no quarto de infância dela. Seus posteres de adolescente ainda estavam nas paredes, misturados com fotos dos últimos 3 meses que sua mãe deve ter impresso e emoldurado. Fotos nossas em jantares de família, no aniversário de Nathan, no jantar da degustação do bolo onde ela chorou. Ela perguntou o que deveríamos fazer agora. Eu disse a ela que deveríamos namorar de verdade desta vez, sem contratos, pagamentos ou atuações, apenas nós descobrindo se o que éramos era real, sem toda a falsidade ao redor. Ela pareceu assustada e perguntou, e se a gente só era bom em fingir? Por resposta, eu me aproximei e a beijei, sem ninguém olhando, sem família para quem atuar, apenas nós. Ela congelou por um segundo, depois me beijou de volta, suas mãos agarrando minha camisa. Quando nos separamos, ela estava ofegante e me olhando como se nunca tivesse me visto antes. Concordamos em tentar de verdade desta vez, sem contratos, histórias falsas ou conversas ensaiadas. Na semana seguinte no trabalho, foi estranho porque todos tinham visto o vídeo de casamento que viralizou. Aparentemente o vídeo que o primo de alguém postou obteve milhões de visualizações. Meu gerente me chamou em sua sala parecendo preocupado com a imagem da empresa. Mas então o CEO entrou rindo e disse que foi a melhor publicidade que tivemos em anos, nos fez parecer humanos em vez de apenas mais uma empresa de tecnologia. Ele até me deu um bônus por, segundo ele, melhoria da marca. René e eu estabelecemos novas regras agora que estávamos namorando de verdade. Mantivemos nossos apartamentos separados, planejamos encontros reais onde não ensaiávamos o que dizer e foi mais difícil do que fingir porque agora tudo importava. 3 semanas depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Sasha, perguntando se podíamos nos encontrar. René viu por cima do meu ombro e ficou tensa, mas eu decidi que precisava de um fechamento. Nos encontramos em uma cafeteria no centro, onde Sasha apareceu parecendo cansada, com papéis na mão que se revelaram os documentos de anulação que ela já havia entrado. Ela mexeu o café por 5 minutos antes de finalmente falar. Disse que mesmo quando deviam ser falsos, René e eu tínhamos mais química do que ela e Kana jamais tiveram. Ela admitiu que estava errada sobre como terminou as coisas comigo, mas não se arrependia de ter terminado, porque não éramos certos um para o outro. Ela disse que eu era melhor com René e isso foi provavelmente o mais próximo de um pedido de desculpas que eu conseguiria dela. Na semana seguinte, Kana me enviou um longo e-mail tentando explicar seu lado, pedindo perdão, dizendo que estava bêbado e foi estúpido e que simplesmente aconteceu. Eu o li 3 vezes, mas não respondi nem deletei, porque algumas pontes não são para serem reconstruídas, apenas restam como ruínas pelas quais você passa às vezes. 1 mês depois, foi a verdadeira festa de aniversário de Nathan. Não é uma performance desta vez. Quando ele me apresentou a seus amigos como seu tio que sabia tudo sobre dinossauros, os olhos de René se encheram de lágrimas, observando-me fazer todas as vozes para seus brinquedos de dinossauros. Helena me chamou de lado enquanto as crianças comiam bolo. Ela me olhou por um longo momento, depois disse que sabia que era falso desde o início, porque as mães sempre sabem, mas ela também viu o momento exato em que se tornou real. Ela me agradeceu por não desistir de René depois que ela mentiu sobre Sasha. Marcos se aproximou e me entregou algo embrulhado em um pano, o relógio de seu pai, que estava na família há 3 gerações. Ele disse que fica na família e o empurrou para minhas mãos quando tentei recusar. Disse que eu o mereci por ficar ao lado de René quando ela estava no seu pior momento, quando a maioria dos caras teria ido embora. 2 meses depois disso, René e eu tivemos nossa primeira briga de verdade sobre dinheiro, de todas as coisas. Ela insistia que precisava me pagar os $1000 que havia prometido, mesmo que nunca os tivesse tido. Eu disse a ela que a coisa toda era ridícula, já que estávamos juntos agora. Mas ela não largou o assunto. Dizia que era sobre manter sua palavra. Discutimos no meu apartamento por 2 horas. Ela andando de um lado para o outro enquanto eu estava sentado no sofá tentando fazê-la ver a razão. Ela pegou uma almofada do sofá e jogou em mim com força suficiente para derrubar meu café. Depois começou a andar de novo enquanto eu limpava a bagunça com papel toalha da cozinha. Quanto mais discutíamos, mais alto falávamos, até que os vizinhos bateram na parede e nós dois congelamos no meio de um grito. Ela olhou para mim com minha camisa encharcada de café e começou a rir, depois a gargalhar até não conseguir mais respirar. Eu comecei a rir também porque ali estávamos nós, brigando por dinheiro falso do nosso relacionamento falso enquanto vivíamos um de verdade. Ela desabou ao meu lado no sofá molhado, ainda ofegante com toda aquela estupidez. Depois que nos acalmamos, ela ficou com um olhar sério e foi até o armário da minha cozinha,
pegou um pote de picles vazio e escreveu "Pote da Verdade" com uma caneta permanente. Cada mentira custa $1 a partir de agora, ela disse, mesmo as pequenas, como dizer que está bem quando não está. E o dinheiro vai para nossas primeiras férias de verdade. Eu imediatamente tive que colocar $20 por várias desculpas de trabalho e ela colocou $15 por dizer à mãe dela que estava ocupada demais naquele primeiro fim de semana. O pote encheu rápido naquela semana. 3 meses depois, tudo mudou quando Marcos nos chamou para o jantar de domingo, mas não disse o porquê. Encontramos a família inteira reunida na volta da mesa de Helena, assistindo a um vídeo viral sobre desastres de casamento que se transformaram em histórias de amor. Lá estávamos nós, no casamento de Sasha, a briga, o beijo, tudo com mais de 20 milhões de visualizações e comentários sobre como éramos meta de relacionamento. Alguém pesquisou e postou que o casamento de Sasha e Kanan durou exatamente 3 semanas antes dela pegá-lo com sua instrutora de yoga. Enquanto isso, fotos de René e eu na feira no fim da semana anterior estavam sendo compartilhadas em todos os lugares como prova de que relacionamentos falsos podem se tornar amor de verdade. Uma empresa de licenciamento de vídeos nos contatou naquela semana oferecendo $50 mil pelos direitos exclusivos. 2 semanas depois, a avó de René, que todos chamavam apenas de Vovó Miller, nos chamou para tomar chá em sua casa. Apenas nós, ninguém mais. Ela morava em uma enorme casa vitoriana em Pacific Heights, que provavelmente custaria mais do que eu ganharia em 10 vidas. Sentamo-nos em sua sala de estar enquanto ela servia Earl Grey em xícaras de porcelana de verdade que pareciam mais velhas que a casa. Ela pousou a xícara e anunciou que estava reescrevendo seu testamento porque Sasha demonstrou mau julgamento. René demonstrou coragem, mas eu demonstrei caráter e isso é o que mais importa. Ela já havia ligado para seu advogado e queria que estivéssemos lá quando ela assinasse as alterações. A notícia se espalhou pela família em horas. Sasha ligou para René, gritando que tínhamos manipulado uma velha senil, que planejamos todo o relacionamento falso para roubar sua herança. Marcos e Helena ficaram do nosso lado, mas Sasha convenceu seu irmão e 2 primos de que éramos vigaristas. A família se dividiu em grupos com acusações se espalhando no grupo de texto que ficou tão feio que Helena finalmente o deletou. Sasha contratou um advogado caro do escritório de seu pai para contestar a mudança no testamento, alegando influência indevida e fraude. O advogado nos enviou uma carta cheia de ameaças sobre abuso de idosos e conspiração que fez minhas mãos tremerem quando a lemos. Usamos o dinheiro do vídeo viral para contratar nossa própria advogada, uma mulher chamada Patrícia. Ela revisou tudo, nossas mensagens de texto, o contrato que eu estupidamente salvei no meu caderno, a linha do tempo do nosso relacionamento e então se recostou na cadeira. A linha do tempo, na verdade, nos ajuda, disse ela, porque nosso relacionamento claramente antecede quaisquer mudanças no testamento e acho irônico que sua documentação falsa sirva como prova real. Os depoimentos foram brutais. 6 horas de perguntas sobre cada detalhe do nosso relacionamento. Sob juramento. Quando as partes falsas terminaram e as reais começaram, o que era performance e o que era genuíno. Cada mensagem de texto dissecada em busca de significado. René chorou 2 vezes durante o dela e eu vomitei no banheiro do tribunal durante uma pausa no meu. Mas também foi estranhamente bom. Finalmente contar a verdade completa sobre tudo até as partes embaraçosas, como praticar a voz de namorado no almoxarifado. O advogado de Sasha apresentou nosso contrato original no tribunal como se tivesse encontrado a prova do crime, lendo em voz alta com pausas dramáticas. Mas então, Patrícia apresentou toda a campanha da empresa de marketing como contraprova, mostrando que estivemos publicamente juntos há meses desde o casamento, sem necessidade de contrato. Ela tinha recibos de jantares, fotos marcadas por amigos, até mesmo as filmagens de segurança do meu prédio, mostrando René basicamente morando lá. Na noite anterior à decisão, René não conseguia dormir. Eu finalmente acendi a luz às 3 da manhã. Ela sentou em pânico por perder tudo, sua família, o dinheiro, talvez até eu, se isso desse errado. Lembrei a ela que começamos sem nada real e construímos algo mesmo assim, que éramos bons em tornar coisas falsas verdadeiras. Ela me beijou, então me beijou de verdade, não como a performance do casamento, mas como se precisasse ter certeza de que eu era real. 2 semanas depois, sentamos no tribunal de mãos dadas com tanta força que meus dedos ficaram dormentes enquanto a juíza lia sua decisão. Ela decidiu completamente a nosso favor, afirmando que as mudanças no testamento foram feitas por um adulto competente, sem evidência de coerção. Mas então ela acrescentou algo que fez Sasha sair furioso do tribunal. Ela observou que o que começou como engano evoluiu para afeto genuíno, o que, segundo ela, é mais do que se pode dizer de muitos relacionamentos que começam honestamente, referindo-se claramente ao casamento de 3 semanas de Sasha. Sasha ficou ali por um segundo, então seu rosto se desfez e ela começou a chorar ali mesmo no tribunal. Não eram lágrimas de raiva que eu esperava, mas lágrimas cansadas, como se as estivesse segurando por meses. Ela se largou na cadeira e cobriu o rosto com as 2 mãos,
enquanto seu advogado desajeitadamente lhe dava tapinhas no ombro. Vovó Miller se aproximou e colocou a mão no braço de Sasha, oferecendo-lhe um lenço de sua bolsa. Ela disse algo baixinho que fez Sasha olhar para cima. E depois de um minuto, Sasha concordou e assinou alguns papéis que seu advogado tirou. Mais tarde descobri que a vovó ofereceu a ela uma parte menor da herança, se ela concordasse em fazer terapia, o que Sasha aceitou sem lutar. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Kana, sugerindo que todos fossemos tomar uma cerveja e seguir em frente. Olhei para ela por talvez 10 segundos antes de deletá-la e bloquear seu número. René me viu fazer isso e apertou minha mão, mas não disse nada. Algumas coisas você perdoa e outras você simplesmente deixa para trás. 3 semanas se passaram antes que René sugerisse que voltássemos à cafeteria onde escrevemos nosso contrato de namorado falso. O mesmo barista estava trabalhando e nos cumprimentou fazendo uma piada sobre emoldurar nosso contrato original, já que nos tornamos clientes famosos. Em vez de rir, René pegou um caderno e começou a escrever algo novo. Não um contrato desta vez, mas uma lista de promessas reais, sem termos de pagamento ou cláusulas de término. Ela escreveu que me prometia dizer quando estava com medo. Eu escrevi que prometia ficar, mesmo quando as coisas ficassem complicadas. Nós dois assinamos, mas desta vez não era legalmente vinculante, apenas emocionalmente. O papel foi para a bolsa dela, onde ela o guardou pelos próximos 6 meses. 6 meses após o desastre do casamento, René chegou em casa do trabalho, parecendo nervosa e animada ao mesmo tempo. Sua empresa havia oferecido uma promoção para dirigir o escritório de Seattle, quase o dobro de seu salário, mas isso significava deixar São Francisco. Ela explicou todos os detalhes enquanto andava pelo meu apartamento, dizendo que entendia se eu não pudesse deixar meu trabalho e amigos aqui. Deixei-a terminar todo o seu discurso antes de pegar meu notebook e mostrar a ela o e-mail que eu recebi na semana anterior. Uma empresa de tecnologia de Seattle me ofereceu uma posição de desenvolvedor sênior com melhor remuneração e opções remotas para quando visitássemos sua família. Sua boca se abriu e ela apenas olhou para a tela. Eu vinha fazendo entrevistas secretamente há 3 meses, pesquisando empresas de Seattle e fazendo chamadas de vídeo durante o almoço. Ela continuou olhando de mim para o notebook, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Eu disse a ela que pratiquei chamar seu nome em um almoxarifado, aprendi toda a escalação do time de futebol de seu pai e inventei um rancho inteiro no Canadá. Mudar para Seattle era, na verdade, a coisa mais fácil que eu já tinha feito por ela. Ela me derrubou no sofá e ficamos ali por 1 hora apenas abraçados. Naquele domingo, contamos a família dela no jantar. Nathan começou a chorar até prometermos que ele poderia visitar e ver o Space Needle e talvez assistir a um jogo do Seahawks. Marcos imediatamente pegou o celular para pesquisar times esportivos de Seattle e começou a planejar para quais jogos ele voaria para assistir. Helena apenas assentiu como se soubesse que isso aconteceria e começou a fazer listas de quais móveis precisaríamos para o novo lugar. 2 meses depois, estávamos até os joelhos em caixas e fita adesiva. René encontrou uma pasta onde guardamos todos os nossos adereços de relacionamento falso, como notas do ensaio, textos impressos, o planejamento da nossa história de fachada. Ela segurou o contrato original com todas as suas regras e cláusulas, perguntando se deveríamos guardar essas coisas ou jogar fora. Peguei a pasta e escrevi História de Origem na frente com uma caneta permanente. Nós a embalamos cuidadosamente entre álbuns de fotos e outros documentos importantes, porque mesmo que tenha começado como uma mentira, tornou-se a base para algo real. A viagem para Seattle levou 12 horas diretas. Paramos para abastecer e ela comprou todos os lanches que eu gostava sem perguntar, assim como vinha fazendo há meses. No meio do caminho em Oregon, ela parou em uma área de descanso e eu pensei que algo estava errado com o carro dela, mas ela só ficou ali me olhando. Eu te amo, ela disse e meu cérebro deu um curto-circuito, porque não havia ninguém por perto para quem atuar. Eu a beijei ali mesmo, ao lado das máquinas de venda automática, enquanto caminhoneiros passavam. E foi o primeiro beijo que foi só nosso. Chegamos a Seattle enquanto o sol se punha, pintando tudo de dourado, e encontramos nosso novo prédio de apartamentos. O lugar era menor do que qualquer um de nós poderia pagar sozinho, mas queríamos construir algo juntos do zero. A coleção de dinossauros de Nathan foi a primeira coisa que desempacotamos. Naquela primeira noite, ainda estávamos montando a cama quando o celular dela tocou com uma chamada de vídeo de toda a família. Você chegou como empregado e saiu como família, disse a avó dela e senti minha garganta fechar. 3 dias depois, um pacote chegou sem endereço de envio, mas reconheci a caligrafia de Sasha imediatamente. Dentro havia um bilhete que fez minhas mãos tremerem. Ela escreveu sobre começar a terapia, aprender a querer sua própria felicidade em vez de tirar a dos outros, agradecendo-nos pelo choque de realidade no casamento. Sob o bilhete havia uma linda moldura de madeira com 2 espaços, um para uma foto e outro para um documento. Colocamos nossa foto real favorita do aniversário de Nathan ao lado do nosso contrato falso original.
O contraste contou toda a nossa história melhor do que as palavras poderiam. 6 meses após aquele casamento desastroso, estávamos andando pelo Pike Place Market em uma terça-feira qualquer, quando René parou tão de repente que quase bati nela. Ela se virou bem ali, entre os lançadores de peixe e as barracas de flores. Vamos nos casar, disse ela. E antes que eu pudesse prever o que estava acontecendo, eu já estava tirando o anel que carregava há 3 semanas. Eu estava pensando a mesma coisa, eu disse. E ela começou a chorar e a rir ao mesmo tempo. Ela disse sim enquanto os peixeiros aplaudiam e estranhos tiravam fotos. E tudo foi confuso, público e completa e absolutamente real.